Hoje você vai aprender, hoje se trata de um vídeo resposta. E hoje eu vou responder a pergunta aqui do Adriano, tá? Com relação aos Anunnakis, a história dos Anunnakis. Você vai ficar de queixo caído, que não é muito bem o que o Discovery Channel e o History Channel conta pra você, tá bom? Tem muito a ver com o Homem-Formiga, até porque Anunnaki é formiga, né? Então o que você vai entender aqui agora? Eu vou contar pra você a história alternativa, mas antes de eu contar pra você, deixe seu like, semeadura do canal, se inscreva se não é inscrito, ative as notificações. Se quiser remover as amarras do sistema e ter o meu contato pessoal, tem um link na descrição, tá com 50% de desconto, você conhece o meu trabalho e vai aprender até onde vai a toca do coelho, tá bom? Bom, o Adriano da Silva ele fala a seguinte pergunta, tá? Humberto, qual é a história dos Anunnakis? É real? Você tem vídeo sobre isso? Qual o propósito dos outros planetas na Bíblia? Você consegue explicar? Vamos lá. O que é Anunnaki? Anunnaki é uma língua que é derivada do hebraico, que significa formiga, tá? E por que eles colocavam como homem-formiga? Porque a formiga tem a cabeça grande e tem grandes olhos, tá? Então você vê ali, por exemplo, naquele filme Aquaman, por exemplo, tem aquele cara com aquele capacete grandão na cabeça, com olhos grandes ali. Era como os maias, os incas e grandes civilizações retratavam os astronautas. Como é que eles retratavam os extraterrestres? Eram seres que vinham do espaço? Não. Eram seres que simplesmente vinham de alguma dimensão extravagante aí? Não. Né? Para você abrir uma dimensão, você tinha que ter uma grande infraestrutura como o Egito Antigo. Então, onde é que esses seres vinham? Esses seres vinham do subsolo da Terra. Por isso que você tem hieroglifos antigos de maias com máquinas de perfuração. Máquinas de perfuração para baixo. Você tem contos de índios antigos de seres que emergiam de cavernas. Isso aí já é quase unânime em toda a grande civilização. Tá? Grande exploração aí paleolítica, paleontóloga, você vê sobre isso, de seres que vinham debaixo de cavernas, tá? E aí o que acontece? Os Anunnakis eram os homens-formigas, mas por que esses seres usavam trajes e roupas? Por que eles usavam grandes capacetes? Por que eles para vir à Terra, eles não vinham simplesmente sem roupas? Nós temos que voltar um pouco tempo atrás, na era pré-diluviana, porque é dito no povo antigo, nos contos antigos, por exemplo, que eles andavam entre nós, os deuses, abre aspas, anjos caídos, nefilins, andavam entre nós. E por que agora eles precisam de um tipo de equipamento para poder vir à superfície? Porque Deus, nosso Jesus Cristo, que se manifestou na carne, ele mandou o dilúvio. E junto com o dilúvio houve o quê? Uma guerra plasmática. A atmosfera mudou, a pressão atmosférica ficou mais fraca e o ar ficou mais rarefeito, impossibilitando o gigantismo, impossibilitando a atmosfera que fazia com que esses seres viviam. Então eles não conseguiam mais suportar, né, a superfície da Terra. Ela ficou praticamente nociva para eles. E aí eles buscaram refúgio debaixo das pedras. Você conhece como Hollow Earth. Toda grande civilização tem esses seres que são submersos em cavernas, tá? Inclusive os budistas têm histórias a transcendência budista é para baixo, não é para cima. Então praticamente esses seres foram buscar refúgio, tá? Debaixo das rochas, lá embaixo, lá no Hollow Earth, tá? Lá para baixo. E lá eles conseguiram recriar uma condição que eles conseguissem sobreviver, tá? Então o que aconteceu? Veio o dilúvio e eles ficaram impossibilitados de subirem novamente para a superfície. E aí o que aconteceu? Eles tinham grande tecnologia, começaram a construir trajes, tá? Como se fossem os trajes dos astronautas que você conhece hoje, para poderem emergir e subir à superfície da Terra. E aí, esses trajes tinham grandes capacetes. Que relembrava os astronautas. Nós temos hieroglifos em todo o mundo de homens gigantes com esses grandes capacetes. Os maias têm retratos sobre isso o tempo todo, tá? E o que acontecia foi basicamente o seguinte. Peço perdão, tá? O que acontecia foi basicamente o seguinte. Como eles não podiam mais respirar a condição da atmosfera normal da superfície, construíram roupas e trajes para eles emergirem para a nossa superfície. Então eles eram conhecidos como os Anunnakis, como os Greys, os antigos astronautas, que vinham com capacetes e ensinavam conhecimento aos seres humanos, tá? Mas na verdade são o quê? São os Giburins, são os Nefilins, os filhos de anjos caídos, tá? Que simplesmente tiveram que buscar refúgio no subsolo da Terra devido ao dilúvio
E aí eles construíram trajes para poder subir a superfície e novamente perverter os homens. Essa é a história dos Anunnakis, tá? Inclusive os frutos desses Anunnakis pelos maias, incas, astecas, os egípcios, de qualquer outra grande civilização, era o sacrifício humano. Então esses seres não eram boa coisa, tá? Essa era a história dos Anunnakis. E ele perguntou para mim também sobre o propósito de outros planetas. Bom, é só você imaginar que Deus é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe sobre tudo em absoluto, e onipotente, tem um poder absoluto sobre qualquer coisa. Se ele estalar os dedos, ele pode criar 1 bilhão ou mais, de maneira incalculável, de planetas e universos e realidades, como ele pode estalar o dedo e nada mais existir. Porque o poder de Deus não tem limitações. E é de se entender que um ser perfeito e com poder ilimitado há de criar outras civilizações. Afinal, os anjos não são semelhantes aos seres humanos. Os anjos são uma criação e a realidade dos anjos é a outra. Os seres humanos já são a outra criação e a realidade dos seres humanos a outra. Então você tem aqui só entre os anjos e os seres humanos 2 raças distintas que foram criadas por Deus com 2 propósitos diferentes. Isso é o que nós conhecemos. Pode ser que Deus tenha criado 1 bilhão de espécies, possa ter criado muito mais do que... Pode ser que o Big Bang, pode ser que as nebulosas, pode ser que tudo que lhe foi ensinado na teoria do Big Bang seja apenas uma ponta de lápis, uma ponta de agulha em referência a uma vastidão do que Deus cria. Porque nós ainda temos os multiversos, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª dimensão e por aí vai. Deus é infinito, não há limitações. Então a criação de Deus, ela é infinítica e o tempo todo está sendo criado, tá? Mas ao mesmo tempo que tudo está sendo criado por Deus, todos os seres têm esse laço íntimo com Deus, que é a criação divina. Então basta que você dobre seus joelhos, que você ore a Cristo, clame-o, que independente da grandeza de Deus, ele vai te escutar. Então o que acontece? A criação de outros planetas, eu acredito que é mais ou menos a questão dos empreendimentos de Deus. Deus cria os seres humanos não para serem perfeitos, Deus cria os anjos não para serem perfeitos, mas cria esses modelos para que eles venham a simplesmente buscar a perfeição de Deus, tá? Então os outros planetas que Deus cria, inclusive a Bíblia fala sobre outras criações, tá? Trata-se simplesmente da magnitude de Deus. Nós vamos entender um pouco sobre isso, aqueles que forem salvos, aqueles que dobrarem os seus joelhos e se arrependerem, verdadeiramente vão começar a entender a magnitude de Deus. Quando Cristo fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, na casa do meu pai tem muitos aposentos, não se refere somente a quartos, não se refere a um palácio, não se refere a uma cidade quadrada, não se refere a uma realidade, mas sim a algo impossível do ser humano, no seu conhecimento atual, imaginar. Porque Cristo mesmo dizia, se eu que lhe falo de coisas carnais, você não consegue entender, que dirá das coisas espirituais? Então é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, tá? Ao mesmo tempo que tudo é amplo, cada ser que Deus cria é de maneira individual e restrita. Então, por exemplo, basta que você dobre o seu joelho e você tenha acesso a esse grande Criador, que é Deus, tá? Então, praticamente, Deus criou vários planetas, isso é óbvio, inclusive a Bíblia tem referências sobre isso, tá? Espero ter respondido essa pergunta dos Anunnakis, a sua pergunta sobre planetas, tá? Vídeos você vai encontrar aí com relação aos maias, com a questão dos antigos astronautas, o que mais fala sobre isso é os maias, os incas, os astecas, tá? É mais na parte da América Latina, dependendo do seu ponto de eixo, mais ou menos para a esquerda, tá? Então isso aí que eu tenho para falar para você. Se você tiver outra pergunta, você quer, Alberto, me fala outra pergunta, você pode escrever aqui embaixo no campo dos comentários, estou à sua disposição para te responder, tá? Então assim, comente aqui embaixo, procure o vídeo mais recente, comente no vídeo mais recente também. É extremamente importante que você faça isso, tá? Então essa foi a pergunta do rapaz. Anunnaki significa formiga, ok? Homens com capacete, em formato de formiga. Outras existências, outros planetas, isso é descrito mesmo por Enoch. Enoch fala nos multiversos. Nikola Tesla defende a teoria dos multiversos, Albert Einstein defende a teoria dos multiversos. Quando você vê, por exemplo, a dimensão Abaddon, que é descrito em Apocalipse, não a dimensão Abaddon, mas sim o abismo, que é descrito como abismo, uma dimensão que será tirada da Terra e nenhum de nós, aqueles que forem salvos, eles não conseguirão mais ir para lá. Como diz a parábola de Lázaro e o rico, tá? Bom, espero que você tenha entendido.
Deixe seu like, esse é mais duro do canal, se inscreva no canal para ativar as notificações. Inscreva no canal para você poder acompanhar o conteúdo, ative as notificações para você receber o meu conteúdo. E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá com 50% de desconto. E você vai aprender até onde vai a toca do coelho, tá bom? Sou Roberto Volz, vou ficando por aqui. Forte abraço.